para todos os públicos. Olá, meus queridos alunos e alunas do segundo ano da Rede Municipal de Rosário. Tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou a professora Fernanda Matos e estou aqui novamente com vocês, fazendo parte deste incrível projeto. Que projeto é esse? Escola em Minha Casa, Projeto de Vidas. Peço então licença para entrar na casa de vocês, para conversar um pouquinho com vocês, com a família de vocês, e mando também um alô a todos os professores que estão nos acompanhando neste momento. E como vocês sabem, eu sempre trabalho aqui, as aulas na TV e também no canal do YouTube, com o componente curricular Língua Portuguesa, e nós trabalhamos especificamente os conteúdos para a prova SAEB. E hoje a nossa aula é a aula de número 11 e nós vamos dar continuidade ao conteúdo chamado sílabas. E como vocês sabem, nós sempre iniciamos de que forma? Com uma leitura, não é isso? Então, hora da leitura. E eu trouxe para vocês hoje o livro do José Carlos Aragão, É Tudo Lenda. Olha só o que ele diz aqui pra gente. Eu vou ler a partezinha que fala, a parte que fala sobre a liberdade. Olha só. Vamos lá então. Diz a lenda que houve um tempo em que não existiam crianças. Toda a gente era gente grande. O operário, a secretária, o jornaleiro, o médico, a arquiteta e também o professor. Todos já nasceram adultos. Talvez por isso todos eram responsáveis, trabalhadores, sérios, mal-humorados, tristes e cheios de preocupação e compromisso. De tão ocupados, eles nem tinham tempo para sonhar. E sem sonhar, não existe o quê? Esperança. Além de não haver crianças e de ninguém sonhar, ainda havia um outro problema com o mundo daquele tempo. Ele era muito pequeno. Não passava de uma pequena cidadezinha com mais 10 ou 12 ruas, algumas lojas, a prefeitura, a igreja, o cemitério, a escola, e tinha também uma fábrica onde quase todo mundo trabalhava. E todo mundo, é claro, tinha medo. Medo de imaginar como seria a vida fora daquele mundinho em que eles viviam. Medo de se aventurar por aí e conhecer outras pessoas e costumes. Medo de dizer o que pensava, medo de perder o emprego na fábrica. Eles tinham medo, gente, do futuro. Cá para nós. Um mundo pequeno assim, sem crianças, onde ninguém sonhava e todos morriam de medo, era com certeza um mundo muito chato. Até que um dia, tchananã, apareceu uma criança. Ninguém sabe de onde ela veio, mas o que se suspeita é que ela tenha vindo no sonho que alguém sonhou sem querer. Não importa. O importante mesmo é que desde a chegada da criança tudo mudou, porque ela era cheia de alegria, gostava de brincar. Ela não tinha grandes preocupações e compromissos e nem medo de nada. Assim, ela podia sonhar. Em pouco tempo, todos se apaixonaram pela liberdade. Esse era o nome da criança. E desde então, ninguém conseguiu mais viver sem ela, porque com a liberdade, todos aprenderam a sonhar, a confiar e a ter esperança. E é exatamente essa mensagem que eu trago hoje para vocês, que nós precisamos ter o quê? Esperança de dias melhores, Estamos vivendo esse momento um pouquinho complicado com a pandemia desde o ano passado, mas nós precisamos fazer o quê? Nos fortalecer. Você ainda não está indo para a escola, mas logo, logo nós já teremos, em nome do nosso Deus, do Deus que você acredita, nós teremos já condições sanitárias para que a gente possa se aproximar um pouco mais. Enquanto isso não acontece, nós vamos cultivando essa esperança de dias melhores, fazendo o quê?
estudando. Eu sempre digo que estudando, às vezes, a vida parece um pouco difícil. Agora, sem estudar, ela fica pior ainda, não é verdade? Então, vamos lá para a nossa aula de hoje. E como eu sempre trago para vocês, o que é o SAEB? O que é que nós trabalhamos aqui? O SAEB é o Sistema de Avaliação da Educação Básica e ele tem o objetivo de avaliar a qualidade do ensino público que é oferecido pelo sistema educacional brasileiro. Então, as escolas sempre vão receber um questionário para responder, que é exatamente um questionário socioeconômico, e os alunos do segundo, quinto ano, nono ano e terceira série do ensino médio responderão a uma avaliação com questões de português e matemática, onde vai ser avaliado o que de vocês? A competência leitora e a competência matemática. Agora, meus amores, o que acontece em relação à prova SAEB? Vocês sabem que nós estamos em um período de pandemia, né? E nós ainda estamos aguardando algumas diretrizes para saber de fato como será essa avaliação. Enquanto nós não recebemos ainda essas diretrizes, o que é que nós vamos fazer? Ficar de braços cruzados? Nem pensar. Nós vamos aproveitar esse tempo para estudar. E é exatamente o que nós vamos fazer agora. Olha só, meus amores. Vamos fazer uma pequena revisão do que nós vimos na semana passada, né? Para que a gente possa dar continuidade ao nosso assunto de hoje. Olha só, você já sabe, nós estudávamos na semana passada sobre as sílabas, né? Que nós temos em nossa língua portuguesa um conjunto de letras que nós chamamos de quê? Alfabeto. Ele tem 26 letras, 5 vogais, 21 consoantes, e é com essas letras que eu consigo formar toda e qualquer palavra que eu precise falar ou escrever na língua portuguesa. Essas letrinhas, elas se juntam formando pedacinhos, que são as sílabas. E essas sílabas se juntam formando o quê? Palavrinhas. Aí as palavras se juntam e formam frases, as frases se juntam e formam o quê? Um texto, não é isso? Então, olha só. Você já sabe que para escrever as palavras, nós usamos as sílabas. Uma mesma sílaba nos ajuda a escrever várias palavras diferentes. Então, eu trouxe aqui a sílaba K. Eu tenho o C com o som de K e o A, né? Então, K. Com K, eu posso escrever o quê? Eu posso escrever casa. E aqui o K está no início da sílaba, no início da palavra. É a sílaba inicial. Aqui eu tenho a imagem desse animal. Que animal é esse? É o macaco. Olha só como nós escrevemos macaco. Tem 3 sílabas. E a sílaba K está no meio. É o que a gente chama de sílaba medial ou sílaba mediana. Está no meio ali das outras sílabas. E eu tenho aqui a palavrinha, eu tenho aqui uma boca. Como é que eu escrevo boca? Eu tenho 2 sílabas. Boca. E aqui a sílaba K aparece no final, então é a sílaba final. Sílaba inicial, o K, aqui já o K está como sílaba medial ou mediana, porque está no meio. E aqui eu tenho o K como sílaba final, ela está no finalzinho da palavra. E as sílabas, elas podem estar localizadas no início, no meio e no final das palavras. Nós estudávamos isso na semana passada e eu estou aproveitando para revisar. Então, sílaba no início, sílaba inicial. Sílaba no meio, sílaba medial ou mediana. E sílaba no final, a sílaba final. Eu trouxe os mesmos exemplos da semana passada, onde eu trouxe a palavra sol, casa, tomate e ventilador. A palavra sol, ela tem apenas uma sílaba, logo ela só tem a sílaba inicial. Já a palavra casa, eu tenho 2 sílabas. A sílaba inicial é o K, não tem sílaba medial, e a sílaba final é o ZA. No caso aqui é o SA, né? Mas quando junta fica ZA. O S acaba tendo o som de Z porque ele está entre 2 vogais. Eu tenho aqui a palavrinha tomate. Tomate, ela tem 3 sílabas. A sílaba inicial é o TO, a sílaba mediana é o MA e a sílaba final é o TE. E eu trouxe a palavrinha ventilador. Ela tem 4 sílabas.
A sílaba inicial é o vem e a sílaba medial nós teremos duas. É o ti e o lá. Ti, lá. E o do vai ser o quê? A sílaba final. Só para a gente relembrar, né? Nós já estudamos sobre isso. Nós iniciamos também um estudo de que dentro de uma palavra eu posso ter outras palavrinhas quando eu oculto a primeira sílaba, ou então quando eu tiro a sílaba do meio ou quando eu tiro a sílaba final. Olha só, palavras formadas a partir de outras palavras. Podemos substituir sílabas em uma palavra para formar outra palavra. Existem palavras que ficam dentro de palavras. Então aqui eu tenho a palavra, que palavrinha é essa? Escova. O que será que eu tenho aqui em escova? Eu tenho uma palavrinha que não é muito bacana, né? Mas ela está aqui, a palavra cova, tá? Que é o que tem no cemitério e tudo mais, nós sabemos. Então dentro de escova eu tenho a palavra cova. Dentro da palavra macaco eu tenho a palavra maca. E eu tenho também a palavra caco. Macaco, maca, caco. Dentro da palavra cavalo, qual será a palavrinha que eu vou ter nessa palavra? Olha só, a palavra cava, né? De cavar um buraco. E eu também terei a palavra calo. Calo. Às vezes quando tá machucado o pezinho, a gente diz, estou com calo no pé. Né? Então eu tenho também a palavra calo. Aqui eu só tirei a sílaba do meio. Na palavra galinha, qual é a outra palavra que eu vou formar? A palavra linha. Será que tem outra palavrinha aqui? Eu tenho a palavra ganha. Quando eu tiro o li, fica ganha. A palavra árvore, eu tenho aqui uma palavrinha dentro dela. Que palavra é essa? A palavra ar. Né? Só que aí no caso, para formar a palavra ar, eu vou precisar fazer o quê? Tirar esse acento agudo bem aqui, né? Eu tenho também dentro da palavra girafa, que palavrinha será que vem aqui? Vamos ver então? A palavra gira, que vem do verbo girar, não é isso? Então, essas palavrinhas aqui estão dentro dessas outras palavras. Então, recapitulando, cova, maca, caco, cava, calo, linha, ganha, ar e gira. Nós temos aqui agora, ó, palavras formadas também a partir de outras palavras, para que a gente possa sempre fazer esse treino. Eu sei que vocês estão aí adquirindo a leitura, aprendendo a ler. Então, a gente precisa olhar uma palavrinha e ver se tem outra palavrinha dentro dela. Olha só, eu tenho aqui a palavra mamão. Qual será a palavra que eu tenho dentro da palavra mamão? Olha só, eu tenho a palavra mão. Ó, minha mão está dentro de mamão. Então, eu tenho a palavra mão. E casa. Qual será a palavrinha que tem dentro de casa? Meu Deus, mas ela só tem 4 letrinhas. Como é que eu vou formar outra palavra? Vamos ver então? Olha só. Eu tenho a palavra asa. Eu tiro o C, fica asa. Então, palavrinha asa. Lampião. Dentro da palavra lampião, que palavrinha eu posso tirar aqui? A palavra, eu tenho peão, né? Eu tenho peão, tenho peão também nesse caso. Eu tenho aqui dentro de luva, que palavrinha será que eu vou conseguir tirar? Eu tenho dentro de luva a palavra uva. É só tirar o L. Na palavra sacola, que palavra será que eu vou conseguir tirar daqui? Sacola, eu tenho a palavra saco. Olha só, a palavrinha saco. Mas eu também tenho outra palavrinha dentro de sacola. Que palavra será essa? Olha só, a palavra cola. Então, a palavrinha cola. Da palavra sacola, eu consegui formar saco e cola. E da palavra fivela, que palavrinhas que eu posso tirar dessa palavra? Eu posso... mas antes eu tenho aqui também, ó, voltando lá na sacola, o que é que nós temos? Sala. Olha, a tia já ia passando batido. Então eu tenho aqui sala. Agora sim nós vamos para fivela. Que palavrinha será que eu tenho aqui? Vamos lá então? Fila.
fila. Pronto, a palavrinha fila. Será que eu tenho outra palavrinha? Eu tenho, olha só. A palavra vela. Então, olha só, a palavrinha vela. Então, aqui foi um treino para que a gente possa perceber que dentro de algumas palavras, mesmo ela sendo um pouquinho pequena, eu consigo tirar outras palavrinhas. Mas eu preciso prestar bastante atenção na sonoridade dessa palavra, no som dessa palavra. Vamos lá, então, continuar. E o que nós vamos aprender hoje? Eu tenho aqui... nós vamos comparar palavras identificando semelhanças e diferenças entre os sons dessas sílabas que estão no meio ou que estão no final. Para os professores, para que os professores possam se localizar, lá na nossa BNCC nós temos aqui o código desse conteúdo de hoje. Então a gente vai precisar comparar a semelhança e diferença dos sons das sílabas dessas palavras, tanto as sílabas do meio como as sílabas finais de algumas palavrinhas. Então vamos lá. Eu trouxe aqui para vocês um texto que vocês conhecem com toda certeza, né? Que é uma parlenda, que são aquelas palavras, são frases curtas que a gente vai dizendo à medida que a gente vai brincando. Olha só. Unidunité salamé mingué, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Então, antes da gente iniciar uma brincadeira, né, a gente costuma falar, dizer essas frases para que a gente possa escolher alguém. Então, como é que seria o momento da gente recitar essa parlenda? Seria mais ou menos assim, ó. Unidunité salamé mingué, um sorvete colorê, o escolhido foi você. Então a gente vai dizendo sílaba por sílaba dessa parlenda. E olha só o que nós temos aqui de algo que chama a atenção. O som, alguns sons que são semelhantes. Olha só. Te, me, ge, re, se. Então, o finalzinho dessas palavras, eles são iguais, eles têm o mesmo sonzinho, a mesma sonoridade, onde o E está com o som mais fechado, ele está com o acento circunflexo, por isso ele está o quê? Tem o som mais fechado. Então, olha só, as sílabas finais das palavras têm o mesmo som. E quando elas têm o mesmo som, a gente diz que essas sílabas, que essas palavras, elas rimam. Então, a palavrinha mingué, ela rima com colorê, por conta do finalzinho dela, beleza? Então, sílaba final que tem o mesmo som é a mesma coisa que o quê? Que rimar, beleza? É exatamente o que a gente estuda lá nos poemas, né? Então, vamos avançar um pouquinho e eu trouxe para vocês aqui algumas atividades, né? Para que a gente possa ir exercitando. Faça um X na figura que rima com elegante. Então, a palavra elegante, se é para rimar, ó, rima com elegante. Eu preciso prestar atenção no final da palavra, ante. Essas questões que eu estou trazendo são questões parecidas com as questões que vocês vão responder lá na prova SAEB. Então, olha só, eu tenho aqui a figura de uma girafa, eu tenho na letra B a figura de uma fada, letra C, goiaba e letra D, elefante. Qual dessas figuras aqui rima com elegante? Vamos falar então o nome da figura e a palavra elegante. Girafa, elegante. Rimou? Não. Fada, elegante. Rimou? Também não. Goiaba, elegante. Rimou? Também não rimou. Elefante, elegante. Opa! Elefante, elegante. O final é o mesmo. Então, a resposta certa é o item D, a letra D. Eu tenho a palavra elefante. A única diferença que elas têm é aqui, em elefante eu tenho um F e em elegante eu tenho um G, beleza? Então, elefante é que vai rimar com elegante. Segunda questão. Faça um X na alternativa que rima com a figura que você vê. Que figura é essa? Eu quero que você diga aí em casa. Que figura é essa? Beleza. Ela rima com que palavrinha? Com careta? Com arroz?
com sabão ou com café? E aí, você já conseguiu descobrir? Eu tenho aqui a figura de uma borboleta. Borboleta tem o mesmo final, né? Ela vai rimar com o que mesmo? Com careta, ó. Borboleta, careta. Olha só o finalzinho, o tá, ó, o eta. O eta aqui também é igual. Então, borboleta rima com careta. Arrasou aí para quem acertou. Quem ainda não acertou, não se preocupe que tem mais uma atividade. Vamos lá então para a terceira questão. Faça um X na alternativa que rima com a palavra cadeira. Se é rimar, então você vai ter que olhar lá no finalzinho dela, ó. Palavra principal aqui rimou. Então, se é para rimar, você tem que olhar a última sílaba, ó. O rá. Então, eu tenho aqui um rato, fogueira, telefone e rinoceronte. Quais dessas figuras aqui tem um nome que rima com cadeira? Vamos ver então? Você conseguiu já adivinhar qual é? Pois é exatamente a letra B, a palavrinha fogueira. Olha só como eu escrevo. Fogueira rima com cadeira, tem o mesmo finalzinho. Então, arrasou aí quem acertou. E temos também aqui mais uma questão pra gente, a quarta questão, e olha o que ela diz. Qual palavra não rima com o nome da figura abaixo? Então, olha só, prestem atenção. Até agora foram só questões pedindo palavras que rimassem. Agora eu quero uma palavra que não rima. Que palavra é essa? Mamão. Eu tenho aqui a figura de um mamão. Mamão rima com limão, certo? Mamão rima com coração, certo? Mamão rima com vacina. Não, vacina com mamão? Peraí, vamos já entender. Mamão, sabão. Mamão rima com sabão. Qual é a única alternativa aqui que não rima com mamão? É exatamente a alternativa vacina. A palavrinha vacina, ela não rima com a palavra mamão. Então, quem acertou aí está de parabéns, né? Aproveitando aqui o ensejo da palavrinha vacina, só para lembrar que se o papai e a mamãe tiver algum adulto na sua casa que já estiver na idade de vacinar contra a Covid-19, é bom sempre acompanhar o calendário que a prefeitura está colocando à disposição nas redes sociais para ver se já está na época deles vacinarem, viu? A gente sabe que as vacinas salvam vidas e nesse período de pandemia elas é que têm nos dado um pouquinho de esperança, tá certo? Então nós estudamos hoje um pouquinho sobre as sílabas, né? Sílabas mediais e sílabas finais. Eu quero então, meus amores, agradecer a participação de todos vocês, mesmo aí distantes. Quero agradecer a participação de todos. Essa é a nossa aula que nós vamos concluir esse semestre. Agora nós vamos voltar quando? Lá no segundo semestre, lá no mês de agosto, nós estaremos aqui novamente. Então aproveitem esse período de férias, claro, para descansar também, mas também para estudar, colocar os estudos em dia e não descuidar dos cuidados que nós precisamos ter. Um grande abraço a todos vocês e até agosto.